Olá pessoal, o Brasil tem hoje uma população de quase 6 milhões de pessoas que são elegíveis para fazer a cirurgia bariátrica e metabólica. No programa dessa semana, a gente vai falar sobre isso, o caminho do paciente até a cirurgia pelo SUS. O tempo de espera é diferente em cada estado do Brasil, mas pode demorar de 4 a 6 anos. Quais são os entraves burocráticos? Quais as possibilidades de resolver esse problema? E a cirurgia pelos planos de saúde? Quais são os direitos do paciente nos procedimentos necessários antes e depois da cirurgia? Bom, quem vai responder essas e outras difíceis perguntas são 3 doutores. Hoje temos um modelo inédito aqui. Temos o doutor Álvaro Ferraz, que veio de Pernambuco para participar do nosso programa. Na outra ponta temos o doutor Wilson de Freitas, aqui de São Paulo, experiente médico cirurgião bariátrico. E temos também o doutor Eliton Adame Chaim. Que alegria ter vocês aqui, doutores. Eu acho que a gente tem aqui um panorama bastante diverso para falar sobre cirurgia bariátrica pelo SUS no Brasil, não é? E a obesidade é um fator que leva o que nós chamamos de comorbidades, que em média são 26 outras doenças. Por exemplo, ela prejudica o diabetes, ela aumenta a pressão, ela tem risco cardiovascular. Então, é um paciente que quanto antes ele for tratado, melhor para o paciente e menos riscos de complicações futuras. É um desafio muito grande, a gente trabalha com o SUS exatamente por conta desse número. Então são quase 6 milhões de pacientes, 75% desses pacientes estão no sistema SUS e a gente está realizando algo em torno de 60 mil cirurgias por ano, das quais apenas 12 mil são pelo SUS. Então a gente realiza algo em torno de 20% das cirurgias, que já são muito poucas, pelo SUS, onde está a grande maioria desses pacientes. E o que é pior, cerca de 95% dessas cirurgias são feitas ainda de forma aberta pelo SUS, enquanto que na medicina privada, nos planos de saúde, 100% são feitos através de videolaparoscopia, o que determina muito menos resultados melhores e o retorno mais rápido às atividades normais dos pacientes. Como no SUS a demora para o tratamento é maior do que no sistema privado, o doente vai complicando mais. A média do índice de massa corpórea, que é uma medida que a gente tem para determinar se o paciente é cirúrgico ou não, um dos fatores, dos critérios de inclusão, a média de IMC do paciente SUS costuma ser 7,5 kg por metro quadrado, maior do que a média dos pacientes do privado. É claro que o cobertor é curto, é claro que existem dificuldades imensas no sistema de saúde brasileiro, o sistema público, mas também falta o entendimento de que, cuidando da obesidade, está se cuidando também de problemas crônicos que vão se agravando e que causam também tratamentos muito mais caros, doutores. Acho que um aspecto importante, Fernando, é justamente colocar isso. A gente faz a cirurgia bariátrica não é para que o paciente perca peso, é para que ele ganhe saúde. Acho que esse é o ponto inicial do nosso trabalho. E desonerando o sistema público de saúde. O tempo de internação dele para qualquer doença, qualquer internação, é muito maior o número de dias internados do que um paciente não obeso, porque ele complica mais. Então o custo para o sistema de saúde também aumenta por causa da obesidade. Então a cirurgia bariátrica não é só para resgatar ele para o sistema do ponto de vista de saúde, mas também para diminuir o custo. Nós sabemos que hoje o custo de um tratamento de diabetes a longo prazo e com cirurgia bariátrica, muitos doentes ou faz uma remissão do diabetes, né, fica um controle do diabetes, ou ele diminui o número de drogas, medicamentos, ou se está usando injetável, passa a ser via oral. Então você tem um controle melhor dessas doenças. Agora, é também importante falar, se é difícil o processo até a cirurgia, que dirá o processo depois da cirurgia, que exige também uma complementação alimentar importante, com suplementação de vitaminas e sais minerais. Como é que acontece isso no SUS? É outro desafio para o paciente? O SUS ele é organizado, sabe, Fernando, em vários setores. Tem a parte municipal, a parte estadual e a parte federal. Então a parte municipal é quem cuida dessa saúde primária, desse cuidado inicial do paciente. Não só na hora de referenciar ele para o centro que vai operar, como também o retorno e o acompanhamento pós desse paciente. Não só na parte nutricional, como também na parte psicológica, na parte educacional, na atividade física. Então assim, se não houver um engajamento de todos os setores do SUS,
essa cadeia de tratamento ela fica quebrada. O HC da Unicamp, tendo em vista toda essa dificuldade que foi colocado, ele se empenhou muito em assumir um tratamento completo do doente. O paciente, ele chega e ele é atendido no mesmo dia por vários profissionais para diminuir o custo, porque são pacientes, às vezes, que vêm de longe, porque o HC da Unicamp, às vezes, atende uma área muito grande. Então, em vez de ele vir várias vezes para passar com nutricionista, psicólogo, médico, etc., nós concentramos isso num único dia e o paciente ele passa numa única manhã em todos os profissionais, tanto no pré-operatório como no pós-operatório. Mas, com certeza, isso, se o município acolhesse esse paciente, para nós seria melhor, porque você diminui o número de pacientes e pode dar mais atenção ao pré-operatório. Bom, pessoal, para dar sequência a essa conversa nossa aqui, interessantíssima, a gente vai ver agora uma reportagem com um paciente que viveu toda essa situação pelo SUS. Júlia Bandeira conta tudo pra gente. O lugar comum é a gente achar que a pessoa está acima do peso porque ela come demais, ela come de forma desregrada, e não é bem verdade. Zósimo sempre manteve uma boa relação com a comida e com sua alimentação, mas desde criança tem problemas com excesso de peso. Eu acredito que, no meu caso, tem uma carga genética bem forte, né? Porque meu avô era obeso, meu pai era obeso, tem alguns parentes, né, por parte de pai que são obesos, né, ou estão acima do peso. Então é um problema recorrente na nossa família, assim. O pessoal que puxou um pouquinho mais da genética do meu avô, né, tem esse perfil. E ao olhar para a história da família, começou a pensar na possibilidade de uma cirurgia bariátrica. Ali no auge do peso eu fiquei com problema de respirar, estava respirando muito mal, me cansava ao andar, mas de forma geral a saúde estava ok. Mas aí era uma bomba relógio, né? Porque tinha histórico já na família, meu avô, ele infartou, né? E depois aí na vida adulta também meu pai, ele também, né, veio a falecer por complicações, né? Era diabético e tal. Então tudo isso sempre ligou um grande alerta na minha vida, assim, né? Sempre tive essa preocupação e sabendo que era um caminho que cujo final já estava meio que escrito. Mesmo praticando Muay Thai, corrida e outras atividades, a balança nunca saía dos 3 dígitos. Com a pandemia, ele perdeu o controle. E aí a ficha caiu num dia que eu tive que levar a gatinha no veterinário, e para fazer o peso, para ter o peso dela, né, como ela era muito leve, não dava para colocar ela na balança sozinha, então eu subi com ela. E aí depois para subir sem ela e tirar o peso dela, né, e passar na ficha dela. Quando eu subi na balança, que eu vi que eu estava na casa de 130, aí eu fiquei assim, estado de choque, assim, eu não acreditei porque nem no auge, né, quando eu estava, o maior peso que eu tinha registrado até então tinha sido uns 122, mais ou menos. Foi então que em janeiro de 2021, Zósimo procurou a equipe de saúde do Hospital das Clínicas de Recife para fazer a cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Ali, passou por dezenas de profissionais. Agora, quando foi agora em março, né, na verdade um pouco antes, eles avisaram, a gente vai fazer agora um mutirão, a gente está recebendo algumas doações de instituições e hospitais e tal, e a gente vai conseguir operar uma boa gama de pacientes, e você, pelo tempo que já está na fila, né, você está com prioridade. Dia 4 de março de 2022, Zósimo foi operado. No dia mesmo da cirurgia, quando eu desci para o bloco, né, me levaram para o bloco, então a médica veio, cara, eu fiquei encantado com a abordagem dela, ela, né, fez uma aromaterapia ali, passou e me tranquilizou, né, e isso foi muito importante, assim, porque na hora que eu estava ali no bloco cirúrgico, aquele friozinho ali, daí a ficha caiu ali, né, fiquei um pouco apreensivo. Mas ela chegou e me tranquilizou e foi tudo bem. Desde os funcionários ali do hospital, né, da limpeza e tal, enfermeiros, até os médicos, todo mundo, né, sabe,
um atendimento muito acolhedor. Acho que essa é a melhor palavra assim, para descrever. Até agora, o designer de jogos já eliminou 25 quilos. O começo de uma nova página de sua história. Então, assim, passar pelo SUS, né, por essa equipe, especialmente aqui do Hospital das Clínicas, foi muito importante para mim, muito significativo, muito enriquecedor na minha trajetória. Muito bem, o programa de hoje tem muita informação sobre SUS, plano de saúde, dicas importantes não só para o paciente, mas para a família toda. E agora a gente dá sequência às atrações dessa semana, é a hora da receita da semana. O que a gente vai fazer hoje, pessoal? É como se fosse um nhoque, só que um nhoque feito de ricota. E a gente vai misturar essa ricota com ovo, queijo ralado que foi ralado na hora, um parmesão, um pouco de farinha de trigo e raspas de limão. Normalmente essa receita é feita com esse limão amarelo, que é o siciliano, mas o nosso limão Tahiti dá um sabor especial, então eu acabo usando raspa de um amarelo e de um verde, que é o que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai desfazer essa ricota. Uma vez desfeita essa ricota, a gente vai agregar um ovo, 150 gramas de queijo parmesão ralado, uma pitada de sal, cuidar com o sal, né, gente, que o parmesão já é salgado, uma colher de sopa rasa de farinha de trigo e, por fim, as raspas do limão. Então, um limão siciliano e um limão Tahiti. Então, vocês veem que é bem prático, a gente mistura todos os ingredientes e agora vamos na massa. A intenção é ficar um bolinho, acho que eu coloquei um pouquinho mais de queijo, ela ficou um pouquinho seca, então a gente vai acrescentar mais um ovo. Em vez de comer bobagem, a gente está comendo uma receita que tem proteína, uma proteína magra, né? Então a ricota é um queijo magro, que é sempre uma bela opção de proteína que nós precisamos. Feita essa massa, a gente vai moldar. Você pode fazer do tamanho que você quiser, só que a ideia aqui é que ele fique um pouquinho maior, não é para fazer aquele nhoque pequenininho. Então a gente faz uma bolinha assim como se fosse um nhocão. Uma frigideira quente, um fio de azeite. Nós vamos fritar esse nosso nhocão. E a gente dá uma leve achatada nele, como se fosse um mini hambúrguer. Ó, ficou douradinho, rapidinho. E uma vez frito, nós vamos servir hoje aqui sobre um molho de tomate. Aquele molho que você já tinha pronto em casa, aquele molho de tomate. E podemos, como sugestão, colocar algumas folhinhas de manjericão para acompanhar. Então, prato de hoje, molho de tomate feito em casa, caseiro, saudável, nada industrializado, com nhoque de ricota e raspas de limão siciliano. Bom proveito. O que é ser? É possuir uma identidade, é pertencer, é existir. Por isso, somos. Somos transformação, transformamos histórias e impactamos vidas. Somos coração em tudo que fazemos. Desde o marca-passo cardíaco, a primeira terapia da Medtronic, buscamos desenvolver mais tecnologias para melhorar a vida das pessoas. Somos superação. Somos a força de trabalho, dedicação e talento de cada um que faz parte dessa história. Desde 1971, levando inovações da tecnologia médica ao alcance dos brasileiros. Somos inspiração, somos a história e o legado da Medtronic. Nos inspiramos na missão de aliviar a dor, restabelecer a saúde e prolongar a vida. Somos esperança. Somos pessoas que cuidam de pessoas com a determinação de nunca parar, pois levamos soluções para hospitais, médicos e pacientes de todo o Brasil. Somos futuro. A inovação é nossa essência. Nossas tecnologias tratam mais de 70 condições de saúde, como as cardiovasculares, neurológicas, de coluna, diabetes e outras. Fazemos a diferença para que instituições e profissionais de saúde possam seguir em frente e juntos possamos mudar a forma
como entregamos os cuidados aos pacientes. 50 anos no Brasil, da líder global em tecnologia médica. Medtronic Brasil, 50 anos. Somos transformação. Saúde, estamos de volta. A gente está falando do caminho do paciente bariátrico até a cirurgia pelo SUS e pelo plano de saúde também. É muito importante a conscientização da saúde desse paciente. Então está na hora do nosso quadro Vida em Movimento, que tem a seguinte pergunta: que tipo de atividade física é recomendada ao paciente bariátrico antes da cirurgia? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Aquino, personal bariátrica, e hoje eu vou te contar sobre os melhores exercícios para fazer antes da cirurgia bariátrica. Então, o importante é que você vá com créditos, né, com uma massa muscular que você já sabe que vai perder um pouquinho. Então, é importante ganhar um pouquinho de massa muscular para que você tenha essa sustentação nesse corpo, para que você tenha uma saúde melhor. E também os exercícios cardiorrespiratórios ou aeróbicos são importantes porque diminuem muito as complicações da cirurgia bariátrica, certo? Então eu vou demonstrar para vocês alguns exercícios que você pode fazer na sua casa e sem muitos recursos. Somente utilizando um elástico, na posição sentada mesmo. Vai segurar na linha ligeiramente abaixo da linha dos ombros, sempre abdômen contraído. Senta com os dois ossinhos do bumbum bem apoiados e vai puxar para fora e voltar. Numa velocidade de puxa em 2 tempos e volta em 2 tempos também. Mais uma vez, sustenta e volta devagar. Esse é um exercício muito interessante para melhorar a musculatura das suas costas. E para as pernas, você pode deitar, estica uma das pernas e vai manter o quadril apoiado, levanta essa perna e desce. Faz mais ou menos umas 10 vezes de cada lado. De lado, estende a perna de cima, sobe e volta. Importante não haver movimentação aqui no quadril, somente a perna movimenta para cima e para baixo. Vai sentir talvez uma queimaçãozinha nessa região, sinal de que está fazendo certinho. E por último, dobra a perna de cima, a de baixo vai ficar um pouquinho mais angulada à frente e você vai subir e descer. Sobe, segura um tempinho e desce devagar. Mais uma vez, repete umas 10 vezes de cada lado e você trabalhou boa parte dessa musculatura aqui do seu quadril e também das suas costas. E seguimos aqui no estúdio tentando responder essa questão, né? As dificuldades, os caminhos da cirurgia bariátrica pelo SUS e pelos planos de saúde. A dificuldade, pessoal, é tão grande que às vezes o paciente não consegue nem ter a indicação, né, doutores? A indicação para a cirurgia bariátrica. Tanto do ponto de vista privado quanto público, tem várias dificuldades, né? Geralmente dos serviços privados, dos planos de saúde, é a liberação para a cirurgia, né? Então tem um caminho a ser seguido e tem alguns pontos a que o paciente tem que ter para poder operar, né? Um paciente com MC de 36, ele pode ser operado, desde que ele tenha doenças associadas agravadas pela doença. A sociedade deu um grande passo, que foi a regulamentação através do CFM. Isso, eu acredito que clareou as coisas para o entendimento de que a cirurgia metabólica é necessária, ela é eficaz e ela diminui custo. O paciente, depois da cirurgia, vai necessariamente, na maioria dos casos, precisar de um reparo, uma cirurgia plástica. Existe outra luta aí para conseguir esses procedimentos pelos planos de saúde? Que nós consideramos são cirurgias reparadoras, não são cirurgias estéticas. Então, o paciente faz a cirurgia bariátrica, ele perde 70, 80, 100 quilos. E ele vai precisar de algumas cirurgias reparadoras. Por exemplo, o abdômen avental. É um abdômen que acaba caindo, chega até nível do joelho. Muitas vezes isso dificulta ele fazer atividade física, dificulta a higiene pessoal. Então, nós consideramos isso uma cirurgia reparadora. E o SUS, no serviço credenciado, ele tem direito a isso. Mas
a fila também é grande. Porque em cada cirurgia bariátrica, às vezes precisa de 2, 3, 4, 6 cirurgias reparadoras. Normalmente essas cirurgias reparadoras têm um tempo longo, são cirurgias de grande porte também. Cirurgias aí de 4 horas, muitas vezes, até mais tempo do que a própria cirurgia bariátrica. Bom, eu queria agora que vocês falassem, em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, o que a sociedade tem feito para minimizar esse problema? Eu acho que no âmbito do SUS a sociedade tem muito que brigar e avançar. A gente precisa aumentar o número de serviços credenciados, a gente precisa mostrar o caminho, isso que a gente está fazendo agora nesse programa, mostrar o caminho que o paciente deve tomar para chegar à cirurgia bariátrica. Desde a saúde primária, para ser encaminhado para os centros de referências, para os médicos saberem aonde encaminhar cada paciente de cada região, certo? E, principalmente, aumentar o número de cirurgias. A gente não pode estar operando 0,3% dos pacientes SUS quando eles têm indicação. Então, é um número muito baixo e isso, com certeza, traz repercussão em todo o sistema. Até uma dessas atividades foi o próprio mutirão, né, Total? O senhor operou lá, nós operamos aqui, na tentativa de até viabilizar e mostrar que é viável e que é vantajoso fazer a cirurgia por via laparoscópica, por exemplo. A sociedade ela tem trabalhado intensamente em prol da cirurgia bariátrica. Eu acho que ela já caminhou bastante. Acho que a sociedade ela tem um trabalho importante, ela tem desmistificado, né, muitas coisas que o pessoal diz e não é verdadeiro, como, por exemplo, cirurgia bariátrica, cirurgia estética, não é cirurgia estética. Acho que foi o primeiro passo da sociedade mostrar isso. Ela tem tentado mostrar a necessidade e a diminuição de custo de você tratar um doente bariátrico, um obeso, que vai diminuir custo para frente. Mas como já foi comentado, eu acho que é um caminho ainda árduo para ser levado para frente. E a gente tem muita esperança que vários outros centros sejam credenciados para que a gente possa aumentar o número de cirurgia bariátrica. Com certeza. E a gente fala sempre aqui sobre a importância da saúde mental, tem até um quadro para falar sobre isso, com uma pergunta respondida por um especialista da área. E a pergunta é essa, olha só, como controlar a ansiedade durante a espera da cirurgia bariátrica? Quando pensamos na cirurgia bariátrica, estamos falando de um tratamento que vai durar para toda a vida. É natural que, diante de uma grande mudança, sintamos um certo nível de ansiedade. Ela nem sempre é prejudicial, ela pode nos ajudar no preparo. Então, a principal dica que eu dou é buscar identificar o que tem trazido esse certo sofrimento. Geralmente são algumas inseguranças, algumas dúvidas. A sua equipe certamente poderá te ajudar. Anote, leve durante as consultas, marque sessões extras caso você precise, converse com pessoas que já passaram pelo procedimento e sempre se atente onde você está buscando essas informações também, tá? As mudanças de hábito antes da cirurgia também ajudam muito nessa reestruturação e num preparo melhor, diminuindo também o medo e a ansiedade. E seguindo assim esse caminho, lá na frente, com toda certeza, é possível olhar para trás e dizer, tá tudo bem. Sou bariatricada há 1 ano e 4 meses, graças ao SUS, pelo SUS. No dia 19 de março de 2021, eu fiz a minha cirurgia. De lá para cá, eu adotei um novo estilo de vida, me tornei praticamente um atleta de musculação, vou à academia 5 vezes por semana, nos outros 2 dias eu faço exercícios ao ar livre, faço caminhada, corro, sabe? É uma ferramenta maravilhosa que o SUS disponibiliza. Mas ela não é um fim em si, é uma ferramenta. Todos os dias você tem que amolar aquela ferramenta. Todos os dias você tem que buscar foco para continuar o seu processo. E é isso, tá tudo bem. Quem está assistindo e deseja fazer
a cirurgia, eu aconselho que faça, porque é muito gratificante, é muito compensador, vale muito a pena. Um forte abraço a todos. Fiz uma cirurgia bypass em Y em junho de 2017 com 166 quilos. Atualmente eu tenho aproximadamente 100 quilos e estamos em 2022, tenho aproximadamente 100 quilos e tive uma perda considerável de peso. Antes eu tinha dificuldades muito grandes com meu peso, era taquicardia constante, encostava no canto e dormia, incontinência urinária, acordar várias vezes durante a noite para poder ir ao banheiro. E atualmente eu posso caminhar longos períodos para lugares distantes. Minha saúde melhorou muito, tenho uma alimentação bem mais interessante, uma luta diária, mas a minha saúde está muito melhor e eu devo tudo ao Hospital das Clínicas, ao Flávio Kramer, que foi quem fez minha cirurgia. E a vida é uma luta diária a partir de agora, mas está muito melhor com relação ao que eu estava antes da cirurgia bariátrica. E a gente fica por aqui, mas também volta por aqui na TV Bariátrica, agradecendo sempre a sua companhia, pedindo que você compartilhe o nosso conteúdo, indique essas informações úteis para as pessoas que você gosta. A gente tem sempre novidades por aqui. Na próxima semana a gente está de volta. Saúde!